gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O nosso plano de leitura bíblica anual segue. E hoje é o dia de número 242. Vou conferir aqui. 242, exato, do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir com a leitura do livro de Provérbios. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria. Podemos fazer isso como nós temos lido na Bíblia, sabemos que isso é possível, e quem busca a sabedoria e coloca em prática, incorpora em suas ações, se torna de verdade uma pessoa sábia. E quantos benefícios traz a sabedoria? Inclusive, orienta no caminho da salvação, como nós temos lido, né? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sabedoria. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, estamos reunidos diante da Tua Sagrada Escritura com estes amigos queridos, amigas queridas do Clube de Leitura. Estamos aqui, Senhor, para ler a Tua Palavra, especificamente falando Provérbios de sabedoria. Então, Senhor, pedimos a Ti a sabedoria que vem do alto. Nos conectamos ao Senhor agora, através desse canal vertical que aponta para o Senhor. Pedimos a Deus a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Fala ao nosso coração. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Gente, não esquece de dar o like, né? Faz parte. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Deixe o seu nome de onde você nos acompanha, tá bom? E vamos em frente. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é o bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios com contenda. O bocado seco, podemos entender um pão seco. Então, está falando aqui, melhor é um pão seco. E esse pão seco pode ser no sentido de estar seco porque já é velho, ou porque não tinha um azeite ou um molho, né, para mergulhar o pãozinho, como de costume naquela época. Até hoje alguns fazem isso. Então, Salomão está dizendo que é melhor comer um pão seco com quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e contenda. Esses sacrifícios eram aqueles sacrifícios pacíficos que fala lá em Levíticos, né? Sacrifícios de paz, sacrifícios que buscam reconciliação entre o homem e Deus, semelhante ao que Jó fazia. Jó de contínuo apresentava ao Senhor sacrifícios pelos seus filhos, né? Porém, do que adianta apresentar sacrifícios, mas ser uma casa cheia de contendas, né? Por isso ele fala, é melhor um bocado de pão seco, com quietude, do que uma casa cheia de sacrifícios e contenda. Agora vamos trazer para a atualidade, vamos aplicar esse provérbio na atualidade. Do que adianta você ser crente, né? Você dizer ser uma pessoa de Deus, que busca reconciliação, né, através dos seus atos de religiosidade, se você é uma pessoa que vive em contenda, vive a contender, se é uma pessoa que não tem uma fala mansa, um espírito tranquilo, que não domina a si mesmo, que não domina a própria língua, não adianta de nada. Versículo 2. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol e a prata, o crisol é para a prata, e para o forno, e o forno para o ouro. Deixa eu ler de novo. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol e o forno, eles eram recipientes
onde era colocado, né, o metal bruto, e aí através do fogo derretia aquele metal, a prata ou o ouro. Com qual objetivo? De purificá-lo. Quando pega um metal bruto, o ouro, por exemplo, e coloca no fogo, então todas as impurezas serão queimadas. Tudo aquilo que não é ouro vai queimar. Sujeira, outros tipos de repente, metais ali misturados, é queimado. Só fica o ouro puro. Por isso que tem uma diferenciação, né? De ouro 12 quilates, ouro 18 quilates, 36 quilates. Depende do tempo que ficou no ouro, do quão purificado que ele é. Não tem mistura nenhuma. Então tá. Aí aqui está dizendo o seguinte: o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. Então ele está fazendo um paralelo aqui. Então, assim como esses metais eles são purificados através do fogo, assim também Deus ele avalia e ele prova os corações. Ele prova, passa por prova para que seja purificado, para que fique realmente genuíno, né? Um coração somente do Senhor. Por isso passamos por provações. Versículo 4. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvido à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa, é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. O presente aqui está no contexto de suborno. Lembra que eu já falei sobre isso ontem? O presentinho, o suborno. Então, como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem recebe. Aos olhos de quem recebe aquele presente, aquele suborno, é precioso, né? Precioso. E Salomão está dizendo que normalmente um plano elaborado com suborno prosperará, ou seja, vai dar resultado. Normalmente as pessoas se vendem, né? Normalmente o perverso, como lemos ontem, quando ele elabora um plano e ele inclui naquele plano o presente, o suborno, eu vou dar tal coisa para a pessoa. Normalmente, Salomão está dizendo, para onde quer que se volte, prosperará. Normalmente dá certo. Só que nós precisamos nos atentar e lembrar também que esse resultado é temporário, que esse resultado é aparente, porque no final Deus detesta o suborno e vai condenar esse ato. Versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa muitos amigos. Esse provérbio, gente, ele está relacionado a perdão, tá? O encobrir a transgressão não é ficar escondendo a coisa errada, né? Encobertando a coisa errada. Não. Aquele que encobre a transgressão busca o amor. Ou seja, aconteceu algo, por exemplo, na vida do casal, houve uma transgressão, um ou outro acabou transgredindo, fazendo algo errado. Mas o que encobre busca o amor, ou seja, o que perdoa, o que zera a conta, né? Perdoar é zerar. Por quê? Não fica mais lembrando daquilo. Está perdoado, está perdoado. Então, eu cobri com amor, não se toca mais nesse assunto. Agora, aquele que repete um assunto, separa muitos amigos. Já foi resolvido? Já encobriu com amor? Não fica repetindo, não fica tocando naquele ponto, naquele assunto. Já foi, já passou. Está perdoado, zerou a conta. Mas o que repete o assunto, o que fica toda hora falando daquilo, separa.
muitos amigos. Versículo 10. Tá tudo ok, gente? Apareceu para mim aqui uma mensagem de chat desconectado. Coloque aí nos comentários, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo bem. Deixa eu aguardar aqui só alguns segundos para ver se está tudo ok. Ah, tá. Reconectou, né? Então tá bom. Versículo 10. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites. Peraí. Perdão, eu já vou ler novamente. Só atualizar aqui. Obrigado, viu? Por quem está avisando aí que tá bom. Versículo 10. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião. Portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo mal, o mal não partirá de sua casa. Lembrando que são provérbios propriamente ditos, né? Não há muito a que ser falado, tem que se interpretar, tem que pensar e aplicar na sua vida. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixa. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominações ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Lembrando que a sabedoria só deixa uma pessoa verdadeiramente sábia quando aquilo faz parte do seu entendimento, é incorporado nas suas ações, desce para o seu coração, vamos dizer assim, figuradamente falando. Lembrando que coração quer dizer pré-consciente, é do coração que provém as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque ele é o tomador de decisões, vamos dizer assim. Então, de que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, para adquirir sabedoria, para buscar conhecimento, visto que ele não tem coração para ela, não aplica, não faz parte do seu entendimento. Então, pode até ter sabedoria, mas é um tolo, né? Como nós lemos esses dias, acho que foi antes de ontem, né? Tanto o sábio como o tolo têm acesso a conhecimento, a sabedoria, mas a diferença está nos atos praticados, né? Se ele é sábio ou não, isso é visto através dos atos praticados. Versículo 16. Perdão, já li. Versículo 17. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Esse provérbio aqui, quando diz um amigo ama em todo o tempo, quer dizer até nas horas difíceis. Um amigo ama em todo o tempo. Então, em todo o tempo ama, até nos momentos difíceis. Por que está dentro desse contexto? Porque a sequência diz assim, ó, e na adversidade nasce um irmão. Então, em todo tempo, o amigo ama. Tempos bons e tempos difíceis. E no tempo da adversidade, nasce um irmão. Irmão aqui, gente, é no sentido de parente mesmo. Nasce um irmão. Irmão aqui é aquele que, inclusive, é responsável por assumir as dívidas daquela pessoa. Então, quando fala na adversidade nasce um irmão, na adversidade aquele amigo acaba se tornando aquele que ajuda nas adversidades, sustenta na dificuldade, nos momentos difíceis, no momento de maiores necessidades, um amigo se torna um irmão, se torna aquele que ajuda quando está passando necessidade, quando está muito difícil, enfim, é mais do que um amigo, né? Se torna mais do que um amigo, aquele que ajuda o seu amigo
aquele que está com você no momento da adversidade, no momento de necessidade e te ajuda, então ele passa a ser considerado realmente um irmão, não apenas um amigo. Versículo 18. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Sobre isso já foi falado em outros provérbios, né? O aperto de mão, o fechar contrato, se assumir fiador, já foi falado. Versículo 19. Aquele que ama a transgressão, ama a contenda. E aquele que exalta o seu portão, busca a destruição. Aquele que tem um coração mau, não encontra o bem. E aquele que tem a língua perversa, cai no dano. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza, o faz. E o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. É aquilo, né, gente? É ter alegria, mesmo quando a situação não esteja muito bem. Porque um coração alegre é como um bom remédio. Mas o espírito partido, o espírito abatido, seca os ossos, perde toda a força. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. Presente no sentido de suborno. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. O filho insensato é uma aflição para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Então, aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha os seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Hoje tem um mais atual, está falando assim, calado vence. É um bem atual aí no mundo da internet. Fulano, calado vence. Ou seja, até um tolo, quando fica quieto, é contado como um sábio. Versículo 27. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras. Versículo 28. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como um sábio. Então, Provérbios está nos dizendo: fale menos, fale o necessário, saiba quando falar. Seja uma pessoa comedida. Capítulo 18. É diferente ser introvertido, né? É diferente. Não precisa ser introvertido. Pode ser extrovertido, pode conversar, mas cuidado com o que vai falar. Coloque palavras corretas. Pense antes de falar. Capítulo 18, versículo 1. O homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda sabedoria. Então, às vezes é necessário isso, né? O homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda sabedoria. Momentos de introspecção, de estudo. Estou aqui um pouquinho isolado. Momentos de quietude. Procurou, intermediou com toda sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Ou seja, não é bom, né, pegar um perverso para julgamento, para ser usado como base, né, para julgamento. Não é bom. Para derrubar o justo. Derrubar o justo em juízo é, literalmente falando, quando é levado em juízo, né? Vai passar por um julgamento, aí vai precisar de testemunhas. Pegar um perverso para ser testemunha, pelo amor de Deus, né? Versículo 6. Os lábios de um tolo entram em contenda,
e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Sobre mexeriqueiro nós já falamos, né? E aqui diz que as palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. As partes mais profundas simbolizam o coração, né? Então, as palavras de um mexeriqueiro contaminam o coração, contaminam o interior do homem. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, o que descobre segredos e fica falando, né? Essas palavras, elas são como feridas. Cuidado, muito cuidado. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Então, o coração de um homem se exalta antes de ser destruído. Então, quando o coração está se exaltando muito, logo vem a destruição, né? O orgulhoso precede a ruína, como já foi lido aqui em outro provérbio. E antes da honra está a humildade. Então, a humildade precede a honra. Seja humilde, para que você seja honrado. Versículo 13. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Não preciso nem dizer, né? Provérbio propriamente dito. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Já viu quando você vai conversar com uma pessoa e você nem terminou de falar, ela já está ali respondendo, já está ali falando, já está justificando, não sabe nem ouvir? É difícil conversar com pessoa assim. Mas aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e é vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Presente ainda no sentido de suborno, né? O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. É o que Salomão ele constatou, né? O presente abre caminhos. Então, se a intenção for for ruim, né? Vai ter punição. Mas também não vejo problema nenhum você dar um presente com a intenção genuína. De fato, presentes abrem caminho. Quem não gosta de ganhar um presente, né? Versículo 17. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo. Porém, vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. As barras são as barras de ferro, né, que colocavam atrás da porta para segurar, né, as portas da muralha de um castelo. Então, um irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E as suas contendas são como as barras de um castelo. Difícil lidar com uma pessoa que está ofendida, né? A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. A forma como você fala, ela pode trazer vida ou morte. Então, a fala prudente traz vida.
A fala ímpia traz morte. Então, aquele que ama, aqueles que a amam, você ama a sua língua, você vai comer do seu fruto. Então, conforme você falar, você vai colher. Se for de uma forma ímpia, traz morte. Se for prudente, traz vida. Então, policia suas palavras. Cuidado com o que você profere. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma que você fala. Aquele que encontra uma esposa, acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Como já foi falado aqui, né? Há amigo que é mais chegado que um irmão. Por quê? Porque no momento da adversidade, realmente ele ajuda, ele sustenta, ele se torna um irmão. Bom, gente, eu vou parando por aqui hoje. Amanhã a gente continua, tá? A leitura dos provérbios, buscando sabedoria e entendimento. Lembrando, reflita, medite, releia, aplique para que você se torne uma pessoa sábia, tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.